Você já se perguntou se o mundo que você vive é real? Ou se aquilo que você acredita ser você mesmo é apenas uma construção, algo programado, automatizado, apenas uma repetição? Acordar, trabalhar, produzir, consumir e repetir. E se tudo isso for uma Matrix? Seja bem-vindo ao Ecos em Nós, um podcast onde a psicologia encontra a cultura pop para provocar reflexões sobre a vida. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e no episódio de hoje vamos mergulhar fundo no universo de Matrix, o clássico das irmãs Wachowski, para conversar sobre realidade, identidade, liberdade e escolha. E mais importante, como tudo isso se conecta com o nosso cotidiano. Realidade versus ilusão. O que é real? Uma das frases mais marcantes do filme é quando Morpheus diz a Neo: o que é real? Como você define o real? Para quem vive dentro da Matrix, a realidade é um código, uma ilusão projetada diretamente na mente. E isso não é tão diferente de como percebemos o mundo. Na psicologia fenomenológica, compreendemos o que a realidade é sempre mediada pela experiência vivida. Não existe um real absoluto, mas sim aquilo que vivenciamos e damos significado ao que vivemos. Uma analogia simples. Imagine duas pessoas caminhando na mesma praia. Uma está em luto e a outra está apaixonada. A praia é a mesma, mas o mundo vivido é completamente diferente. Assim como em Matrix, a realidade não é só o que vemos, mas também o que sentimos, o que acreditamos, o que fomos ensinados a aceitar. Quantas vezes você aceitou como verdade algo que nunca parou para questionar? Um padrão de sucesso, um ideal de beleza, uma regra sobre como deve viver. A ideia aqui não se trata de negar simplesmente todos os padrões, até porque muitos deles fazem parte da vida em sociedade. A questão é, você tem consciência do que te influencia e de como isso atua na sua vida? O despertar da consciência e a responsabilidade existencial. A pílula vermelha representa mais do que sair da Matrix. Ela simboliza o despertar da consciência, o assumir da responsabilidade por enxergar a verdade e lidar com suas consequências. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, dizia que estamos condenados à liberdade. Ou seja, uma vez que somos conscientes, não podemos mais fingir que não somos. Isso, confesso que é assustador. Neo, ao escolher a verdade, perde a ilusão de segurança. E quantos de nós não resistimos ao crescimento porque tememos o que vamos descobrir? A obra é tão completa que um dos personagens decide voltar para o mundo da Matrix, para o mundo da ilusão. Isto é, ele saiu da ilusão e queria voltar para ela. Vocês têm noção do quanto isso é algo para se refletir? Mas enfim, às vezes o desconforto da verdade é maior do que o conforto da mentira. Mas só atravessando o incômodo é que realmente conseguimos transformar. Vai aí uma pergunta, né? O que em mim estou evitando enxergar porque seria doloroso demais? E se eu pudesse lidar com isso com coragem? Talvez tirar um momento para escrever o que você sabe sobre você mesmo pode ser um passo. Pequenas verdades ignoradas podem estar bloqueando grandes transformações. A alienação e o automatismo na vida cotidiana. Thomas Anderson leva uma vida aparentemente normal. Ele acorda, trabalha, segue regras e paga contas, mas vive desconectado, entorpecido, como muitos de nós. Essa parte do filme nos convida a pensar sobre o que significa estar alienado. Viver no piloto automático, repetir tarefas, seguir expectativas, sem se perguntar se aquilo faz sentido para quem somos. Há, na psicologia, uma expressão bem interessante, o falso self, ou seja, uma identidade criada para agradar os outros, que muitas vezes se afasta da nossa verdade interior. Quantos dos seus hábitos diários você escolheu de forma consciente? E quantos apenas herdou, copiou ou seguiu por conveniência,
Não se trata de rejeitar tudo que vem de fora, mas de cultivar uma escuta mais atenta consigo mesmo. Isso faz sentido para mim? Estar alinhado não é viver com padrões, mas não saber por que o segue. Ao longo do dia, tente perceber quando você está agindo no automático. Pausar por 10 segundos e respirar um pouco antes de responder, antes de comer, antes de jogar, antes de dirigir. Esse espaço pode te ajudar a devolver o poder de escolha. Livre-arbítrio versus o determinismo. Uma das conversas mais intrigantes do filme é entre Neo e o Oráculo. Ela diz que ele vai escolher algo, mas que essa escolha já está feita. Uma provocação clássica. Temos mesmo o livre-arbítrio ou tudo está condicionado por quem somos, pelo que vivemos, pelo que acreditamos? A psicologia traz essa discussão para o inconsciente. Muitas das nossas escolhas são influenciadas por experiências antigas, feridas emocionais e padrões repetidos. Mas padrões não são necessariamente ruins. Eles ajudam a organizar a vida, a dar sentido. A questão é, eles ainda servem a quem? Você é hoje? E mesmo que algo nos influencie, quando nos tornamos conscientes, podemos escolher com mais autonomia? Nem tudo o que você faz é uma escolha consciente, isso é um fato. Mas toda vez que você percebe um padrão, você ganha uma chance de transformá-lo ou de ressignificá-lo. Observe um comportamento recorrente seu, como se irritar fácil, procrastinar, se auto-sabotar. Em vez de simplesmente se julgar, pergunte: de onde essa atitude vem? Quando eu aprendi a agir assim? Tudo isso faz sentido para mim hoje? Identidade e a construção do eu. Thomas Anderson é um nome, Neo é outro. No começo do filme, ele é um homem dividido, um nome que trabalha no escritório e outro que busca por algo maior. Essa dualidade representa algo muito comum, o conflito entre quem somos e quem nos disseram para ser. Na psicologia falamos sobre o processo de individuação, tornar-se quem se é, superando as expectativas externas e abraçando a própria autenticidade. Você se sente inteiro no que você faz ou parece estar representando um papel? O que em você ainda precisa ser aceito para que você possa se sentir mais verdadeiro? Se vale de alguma coisa, escreva 2 listas, uma intitulada Quem eu sou quando estou sozinho e a outra Quem eu sou quando estou com os outros. Compare, reflita o que essas diferenças dizem sobre mim. Matrix não é só um filme de ficção científica. Ele é um convite profundo à reflexão sobre o que é real, quem somos e como escolhemos viver. Cada um de nós, em algum momento, está diante da escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha, entre continuar dormindo ou despertar para o que realmente importa. Eu sou Cláudio Bastos, psicólogo, e esse foi mais um episódio do Ecos em Nós. Se esse conteúdo te faz pensar, compartilhe com alguém que também poderia se beneficiar dessas reflexões. E não se esqueça de seguir o podcast na sua plataforma preferida. Até mais e que os ecos dessas ideias ressoem em você.